Bom dia, irmãs. Então, hoje foi me dado, né, a designação de poder passar uma mensagem para vocês, né? E a mensagem que eu vou deixar hoje, né, está na Liahona da conferência, né, de outubro. E o nome da mensagem é Recomendados ao Senhor. E aqui, o Elder Reynolds, ele fala do Coro dos 12 Apóstolos, ele começa falando assim: comece agora o processo de se tornar recomendados ao Senhor, para que seu Espírito esteja com vocês em abundância. Né? Então aqui ele fala para que a gente possa começar, né, o processo de estar recomendado ao Senhor, né, para que o nosso espírito possa, né, ser encontrado nele. E ele também conta aqui, né, que ele recebeu uma designação da primeira presidência, e essa designação, né, foi para poder dedicar o templo de Durban, né, África do Sul. E ele fala que essa designação foi muito importante para ele, porque ele, quando ele chegou lá, né, que estavam as pessoas lá, os irmãos da igreja, ele pôde ver a tamanha preparação que aquelas pessoas estavam, né? Então, eles estavam realmente preparados, né? E aquilo, assim, comoveu muito ele, de ver a preparação daquelas pessoas para a dedicação daquele templo, né? E mexeu muito com ele isso. E realmente, né, elas se prepararam, né, da maneira que tinha que ser, né, para poder entrar no templo do Senhor. E realmente também é assim que devemos ser, né? Nós sabemos que o templo do Senhor é um lugar sagrado, né? É um templo que realmente a gente precisa estar nos preparando diariamente para que a gente possa estar sempre recomendado ao Senhor, né? Para que a gente possa estar sempre preparados para poder entrar em sua casa. E isso é muito importante, a nossa preparação. E ele fala assim: os templos, onde quer que estejam, ficam acima dos caminhos do mundo. Todos os templos santos dos últimos dias do mundo, todos os 168, são um testemunho de nossa fé na vida eterna e da alegria de vivermos para sempre com nossa família e de nosso Pai Celestial. Então, ele fala que todos os templos, né, tem 168 templos, né, fora os que estão em construção, eles são uma prova de nossa fé, né, porque é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor quer, né, a nossa fé, a nossa dedicação. Então, conforme a nossa fé, mais templos vamos ter, né, aqui. Como foi falado, né, essa terra vai ser inundada de templos, né? Então, conforme a nossa fé e a nossa dedicação em se preparar para poder ir ao templo, né, poder estar digno de poder estar participante dessas obras, mais templos vai surgir. Então, cada templo que tem, né, cada conferência, nós vemos que é anunciado novos templos, né? Então, cada templo desses que é anunciado, cada templo desses que é construído, são uma prova de nossa fé, né? Porque alguém foi lá, né? Alguém teve fé, alguém se esforçou, né? Alguém fez a sua parte. E o Senhor foi e concedeu, né, a construção de um templo na cidade dessas pessoas, né? Desses irmãos. Então, é algo muito grandioso, né? A gente está se preparando constantemente para poder adentrar os templos sagrados. E ele fala que a nossa frequência ao templo também, né? Faz com que aumente a nossa capacidade de compreender e entender mais sobre a Trindade, né? Nós sabemos que a Trindade é muito importante. A gente conhecer e se aproximar, né? Que é o Pai,
que é Deus, o Filho e o Espírito Santo, né? A gente precisa estar íntima desses três personagens, né? A gente precisa estar, nós precisamos deles constantemente em nossas vidas, né? Então, quando nós vamos, quanto mais frequência nós tivermos ao templo, né? Mais vamos ter a chance de conhecer o nosso Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Então, isso é muito bom. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos com tantas coisas que estão acontecendo e muitas coisas ainda virão, né? Como foi nos falado. E a gente tem que estar constantemente conhecendo, né? Conhecer mesmo, estar íntima de nosso Pai Celestial, do Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo, porque são eles que vai nos ajudar, eles que vai nos dar a força e vai nos capacitar para que a gente possa sobrepujar todas as dificuldades que existem nesse mundo, né? E ele fala que... Ele conta aqui a história do sogro dele. Ele fala: meu sogro Brian, um dos melhores homens que já conheci, ensinou-me uma grande lição. A irmã Husband e eu fomos visitá-lo quando ele estava prestes a deixar a jornada mortal. Ao entrar em seu quarto, seu bispo estava indo embora. Ao cumprimentarmos o bispo, pensei: que bispo bom, ele está aqui ministrando um membro fiel de sua ala. Eu disse a Brian: foi bom receber a visita do bispo? E Brian olhou para mim e respondeu: foi muito mais do que isso. Pedi que ele viesse porque queria fazer a minha entrevista de recomendação para o templo. Quero partir desta vida recomendado ao Senhor. E assim o fez. Então imagina, aquele senhor, né? E ele estava preocupado, né, com a salvação dele. E ele sabia que essas coisas é importante. Ele falou que ele não podia partir desse mundo sem que ele tivesse recomendado ao Senhor, sem tiver renovar, né, a recomendação dele para que ele pudesse estar recomendado ao Senhor. Então, o quão importante é a gente manter, né, a nossa recomendação em dias, né? É muito importante, porque se a gente partir desse mundo com a nossa recomendação vencida, a gente sabe que isso não vai ser bom, né? A gente sabe que isso não é bom. Então, a gente precisa estar constantemente renovando a nossa carteirinha, né? A gente precisa estar se preparando, aqueles que ainda não foi ao templo, né? Se está se preparando para poder ir, né? E quando ir, estar sempre atento, né, à validade da recomendação, para que se nós partirmos daqui, seja quando for, a gente possa estar recomendado ao Senhor, né? Então isso é muito importante. E ele fala que também ele conta aqui de Moisés, de quando Moisés, né, subiu ao Monte Horebe, né, e o Senhor Jeová apareceu a ele, né, e ele, ao querer se aproximar, né, o Salvador falou para ele que não era para ele, que era para ele tirar as sandálias para poder adentrar o lugar que ele estava, porque o lugar que ele estava era um lugar santo, né? Então Moisés teve que tirar a sandália para poder ir até o Salvador. Então, hoje em dia, o que significa tirar a sandália para nós, para poder entrar ao templo sagrado, para entrar na casa do Senhor, né? Então, hoje em dia, o que significa é tirar os nossos sapatos, né, para entrar na porta, abandonar nossos desejos mundanos, né, prazeres mundanos, as coisas que nos distraem de nosso crescimento espiritual. Significa deixar de lado as coisas que desviam nossa mortalidade preciosa, superar o comportamento agressivo e buscar um tempo para nos santificar. Então, isso significa, hoje em dia, tirar as nossas sandálias para poder se aproximar do Salvador Jesus Cristo em seus templos sagrados, né? É abandonar o nosso comportamento agressivo, é abandonar
o nosso aquelas coisas que nos distrai, né, que faz a gente se afastar da nossa capacidade espiritual, abandonar tudo aquilo que for ruim para nós, né, que nos faz sair de perto daquilo que nós acreditamos, né, daquilo que nós estamos querendo alcançar. Então a gente precisa estar abandonando essas coisas, né, para que a gente possa adentrar a casa do Senhor. E para encerrar, eu vou deixar só mais um pedacinho aqui, porque essa mensagem ela é muito grande, mas ela é muito boa, né? Então, eu aconselho que as irmãs possam estar estudando elas em casa, né? Mesmo que já viu na conferência, mas que possa estar estudando novamente, porque ela é muito boa. E ele fala que quando o templo de Nabu, né, foi construído, que dedicou o templo de Nabu, né, os santos estavam ansiosos, né, para poder essa dedicação, para que eles pudessem fazer os convênios para poder seguir a sua jornada. E muitos desses santos que estavam aqui, né, alguns desses santos, né, eles eram antepassados do Elder Ronald, né? E ele fala que uma das antepassadas dele falou que uma das irmãs, elas falaram que se não fosse, ela fala que Sara, né, o nome dela é Sara, Sara Rich, que se encontrava na trilha acidentada de Loa, escreveu: se não fosse pela fé e pelo conhecimento que recebemos naquele templo, nossa jornada teria sido como um salto na escuridão. É isso que perdemos quando trilhamos nossa vida sozinhos, sem inspiração e a paz prometida no templo. Então, olha aí, né? Então, para eles era muito importante poder fazer esse convênio para seguir a jornada. Porque ela falou, se não fosse por esses convênios, seria como dar um salto na escuridão. Nós sabemos que se dá um salto na escuridão, a gente não sabe o que a gente pode encontrar adiante, né? Pode ter muitos perigos, pode ter muitas coisas. Então, quando nós fazemos esses convênios nos templos sagrados, né, a gente tem uma clareza, né? A gente tem uma certeza de onde a gente vai chegar, né? A gente tem uma certeza de onde a gente veio e para onde a gente está indo e aonde a gente vai chegar se continuar no caminho estreito apertado. Então, é muito importante que a gente possa fazer esses convênios nos templos sagrados, né? E como ela falou assim, para encontrar a paz prometida que só advém à frequência ao templo, né? Então a gente precisa ter essa paz. E ele fala que se ainda aquelas pessoas que não têm uma recomendação, aquelas pessoas que estão com recomendação atrasada, né? Que possa fazer uma fila na frente da sala do bispo, para que possa organizar essa recomendação, né? Aqueles que não têm, possa tirar, né? Aqueles que estão com a recomendação atrasada, possa estar renovando, para que a gente possa estar preparadas, né? Extremamente preparadas, para que se a gente partir desse mundo, a gente possa estar recomendado ao Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, né? Eu sei realmente que essas coisas é verdade, eu sei que o Senhor nos ama, e eu sei da importância de estar frequentando o templo, né? Porque na minha bênção patriarcal é bem clara mesmo, fala que sempre que eu puder, eu tenho que estar frequentando o templo, porque a maioria das minhas revelações vão ser dadas dentro do templo, para mim e para minha família, né? Fala especificamente. Então, é algo extremamente importante de eu estar frequentando o templo. Eu sou grata de ter uma recomendação válida, sou grata de poder estar digna de estar entrando ao templo, né? E de poder ir à casa do meu Pai Celestial. Sou grata também pelo convênio que eu fiz com ele, da investidura, né? Sei que a investidura é algo que nos protege, é um escudo para o nosso corpo, nos fortalece e nos ajuda a se livrar das tentações. E sei que todas essas coisas é graça, que todas essas coisas são verdade, né? E sou grata por isso. E essa mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém.